Bom, vamos lá, pessoal. Na live de hoje, o que a gente vai falar? Não, sempre tem que começar pelo meu nome, né? Porque vai que você não me conhece. Então, eu sou Juscelino Araújo, CEO da Esquilo Comunicação e Marketing, e hoje a gente vai falar sobre a metodologia SW2H. Tá? Essa metodologia é uma metodologia muito poderosa mesmo, para que você consiga construir toda a sua campanha, ela vai te ajudar a conseguir destrinchar aquilo que está na sua cabeça, tá? Ou seja, você consegue colocar no papel todas as suas ideias e assim fazer com que toda a sua equipe compreenda, tá? Com que toda a sua equipe entenda como funciona, como vai funcionar essa campanha, tá? Então, ela vai funcionar. Como é que funciona essa campanha? Ela é através de perguntas. Tá? Como é que funciona essa metodologia? Desculpa. Ela é através de perguntas. Então, SW2H são 5 perguntas que começam com W, porque é do inglês, né? E 2 perguntas que começam do H. E essas perguntas, elas são o que, por quê, quem, quando, onde, como e quando, tá? Então, essas 7 perguntas poderosas, essas 7 perguntas vão fazer com que você construa toda uma campanha, seja ela qual for, seja ela qual norte tiver, entendeu? É que ela funciona para campanhas de marketing, para campanhas de vendas, para campanha, qualquer tipo de campanha essa metodologia serve, tá? Essa criação serve. Então, essas 7 perguntas vai te ajudar a destrinchar tudo aquilo que você tem na cabeça, tudo aquilo que você entendeu e que você constrói dentro da sua cabeça, tá? E assim, como é que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar hoje para que você consiga entender melhor esse SW2H. A gente vai trabalhar hoje com a ideia de uma campanha. Então eu vou trabalhar com vocês aqui, eu tenho um exemplo. A gente vai trabalhar com o exemplo de uma loja de brinquedos, tá? Estruturando uma campanha para o Dia das Crianças, tá? Então a gente tem uma loja de brinquedos, pensa assim, ó, nós somos donos de uma loja de brinquedos e a gente está estruturando uma campanha para o Dia das Crianças, tá? Então, o que acontece? As 7 perguntas que a gente tem dessa metodologia SW2H, ela vai ser feita em cima desse norte. Campanha, eu sou uma loja de brinquedos e eu estou montando uma campanha para o Dia das Crianças, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem é a pergunta do what, tá? O que? O que vai ser essa campanha, tá? Nesse momento a gente vai entender que essa campanha, o que vai ser feito nessa campanha, né? O que será feito, qual que vai ser as ideias. Então, se a gente pegar o nosso exemplo de Dia das Crianças, uma loja de brinquedo, essa primeira pergunta a gente responderia da seguinte forma. É uma campanha para o Dia das Crianças e o meu objetivo com essa campanha é aumentar meu faturamento em 10%. Tá? Então, essa é a primeira pergunta que eu respondo. What? O que? Então, vai ser uma campanha para o Dia das Crianças, onde eu quero aumentar meu faturamento em 10%. Em relação à mesma data do ano passado, tá? Nesse quesito a gente pega o sistema, vê quanto que vendeu no ano passado, a gente está com o foco de aumentar 10% para esse ano, tá? E aí, como é que você vai, nessa pergunta o que também, você também vai falar como que você vai fazer isso, tá? Então assim, eu quero aumentar o faturamento em 10%, mas quais vão ser as ações que eu vou fazer? Então a gente pode ter ações de cupom de desconto, a gente pode fazer ações de cupom de desconto, a gente pode fazer ações dentro da loja, eventos dentro da loja, igual aqui eu coloquei o evento no dia 9, 10 e 11, ou seja, os 3 últimos dias antes do Dia das Crianças. Então eu vou fazer evento na loja para poder chamar a atenção das pessoas para a loja, tá? A gente tem o envio de WhatsApp em massa para todos os clientes que fizeram compra há um ano, até um ano atrás, tá? E a gente também tem os anúncios nas redes, então a gente também vai fazer anúncios na rede. Ou seja, nós temos aqui o nosso objetivo, que é aumentar 10% das vendas, tá? E aí nós temos também como nós vamos fazer isso, que são 5 ações. Ações de cupom de desconto, envio de WhatsApp em massa, evento na loja, anúncio e anúncio em rede. São 4 ações que a gente vai fazer, tá? Então aí você já respondeu a primeira pergunta sua, que é o what, que é o que, tá? A segunda pergunta que você vai responder é o why, por quê? Tá? Então assim, por que eu vou fazer isso? Tá? No primeiro você falou o que você quer e como você vai fazer. Agora você vai falar o porquê você vai fazer. Tá?
Então, por que eu vou fazer essa ação no Dia das Crianças ser uma loja de brinquedos? Por que eu vou desenvolver esse tipo de ação? Aqui, para ficar mais fácil, eu já coloquei aqui algumas ações, que podem ser... Essas ações, esses porquês, eles podem ser também, pessoal, de pequeno, de curto, médio ou longo prazo, tá? Eu coloquei aqui de curto e a longo prazo, tá? Então, assim, quais são os porquês que eu vou fazer isso? Um dos porquês que eu vou fazer é para ter que nesse dia eu tenho maior probabilidade de venda, porque é o Dia das Crianças, então tem uma comoção. Então, esse é um porquê de eu fazer uma ação no Dia das Crianças ser uma loja de brinquedos. Um outro porquê é para fazer testes de anúncio. Eu posso usar o Dia das Crianças para fazer testes de anúncio para ver quais anúncios têm maior engajamento. Ou seja, eu posso trabalhar só com o brinquedo, eu posso nos anúncios, nos criativos, eu posso trabalhar só com o brinquedo, eu posso trabalhar com crianças brincando com o brinquedo em vídeos, eu posso trabalhar com crianças segurando o brinquedo. Então, no Dia das Crianças, eu posso fazer um teste de criativos para que eu possa entender como esse público reage, como eu ganho esse engajamento, e também você pode fazer outras ações de criativos e tudo mais, mas a ideia é usar o Dia das Crianças para poder fazer esses testes para que no dia de Natal você já tenha uma ideia do que dá mais engajamento, então você não vai fazer tantos testes, tá? Você vai ter aí um 30%, 40% do caminho já andado. Então essa é uma ideia do porquê fazer o Dia das Crianças. Um outro porquê também é para que a gente possa, no caso de uma loja física, ela ter o aporte financeiro para fazer as campanhas de Natal. Entendeu? Ainda mais se é uma loja, um pequeno ou médio empresário, micro ou pequeno empresário, eles não têm a probabilidade é que não tenha um fluxo de caixa, já que aguente desde o primeiro que as empresas grandes fazem, né? Elas têm um X de verba e esse X de verba ele é delimitado para o ano inteiro. Mas quando a gente está falando de pequeno e médio empresário, a gente está falando de ações que a próxima ação ela só vai ser construída se a ação passada tiver tido caixa, entendeu? Se tiver tido dinheiro, lucros e tudo mais para poder bancar a próxima ação. Então, quando você está falando de pequenos e médios, micros e pequenos, você está falando de ações que vão depender, ações futuras que vão depender das ações do passado, tá? Então, o Dia das Crianças pode ser um dos motivos, um dos porquês de fazer isso é para que possa ter fluxo de caixa para aguentar os investimentos de Natal, tá? Então isso pode ser um dos porquês. Um outro porquê também é ter previsibilidade de estoque. O que pode acontecer? No Dia das Crianças você pode testar, quando você estiver testando os anúncios, você também vai conseguir testar para ver quais brinquedos vão ter mais saída, tá? Então, se está todo mundo procurando por a boneca X, se está todo mundo procurando por o brinquedo Y no Dia das Crianças, a probabilidade é que no Natal também esses brinquedos sejam procurados, entendeu? Tem uma grande procura por ele. Então, o que você faz? Você já tem essa previsibilidade de falar assim, ó, se deu muita saída no brinquedo A, B, C e D no Dia das Crianças, a probabilidade é que no Natal saia mais A, B, C e D. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter um estoque maior desses brinquedos. Ah, esses brinquedos aqui não saíram muito, esses brinquedos não saíram nada. Então, eu não preciso fazer estoque deles, eu não preciso ter uma quantidade grande deles, entendeu? Então, esse pode ser também um porquê de você fazer o Dia das Crianças. Então, vocês percebem que tanto faz como esses porquês eles podem ser tanto de pequeno, médio ou a longo prazo, tá? Então, tudo isso você tem que pensar. Por isso que eu sempre falo que planejamento é tudo. Fazer o SW2H é se planejar, tá? Então, com isso, você vai conseguir ter ações com maior efetividade. A outra pergunta que você vai fazer é who, que é quem, tá? Quem vai ser o responsável por essa ação? Na maioria das vezes, o que acontece? Cada pessoa ela é responsável por uma determinada, por um determinado job, né? Que a gente fala, por um determinado trabalho. Então, assim, vamos pensar na questão de uma empresa de pequeno porte. A maioria das vezes, quem faz é o dono, tá? É o dono que faz tudo. Então, na verdade, o que acontece? Ele seria o faz tudo. Ele faria a estratégia, ele faria a criação, ele faria a parte de design, ele faria a parte de postar e acompanhar. Mas, se você tem uma equipe maior, uma equipe de 2, 3 pessoas, é interessante que você faça isso. Por quê? Porque você delimita o que cada pessoa tem que fazer e qual é a sua função dentro daquela campanha e também qual é a obrigação que ela tem, entendeu? A obrigação dela é fazer isso, então ela precisa se focar nisso.
Então aqui algum dos exemplos que eu trouxe é o gerente de marketing, ele vai pensar na estratégia. Então o gerente, ele tem uma mente estratégica, ele vai pensar assim, olha, eu vou fazer desse formato, com essas ações, dentro disso, porque eu acredito que isso vai dar certo, porque eu já pensei nisso, eu já estudei essas formas, eu já fiz daquele jeito, então ele vai pensar na estratégia. O redator, ele vai criar as copies, o redator ele vai criar as chamadas, ele vai criar os textos, ele vai criar as headlines, entendeu? Ele vai criar toda essa parte de escrita. O design gráfico, ele vai ficar responsável por todas as peças no que tange o visual, né? A criação dos posts, a criação dos banners para site, a criação dos banners para sites de terceiros. Dependendo de como for criada a estratégia, o designer vai criar mais ou menos peças, tá? E aí tem o social media, que ele é o responsável por postar e acompanhar todo esse desfecho dentro das redes, tá? Todo andar da carruagem dessa ação, tá? Aí temos a próxima pergunta, o N, que é quando? Uma das coisas mais interessantes, uma das prioridades que você tem que pensar é quando essa campanha vai para o ar. Por quê? Sabendo quando essa campanha vai para o ar, você vai saber quando que ela tem que estar pronta. Porque a campanha, qualquer tipo de campanha, ela não tem que estar pronta um dia antes de ir para o ar, gente. Entendeu? Então as campanhas, elas precisam estar prontas com no mínimo aí, aqui dentro da agência a gente faz, com no mínimo 20 dias antes. 20 dias antes da campanha ir para o ar, ela já está pronta e aprovada, tá? Já está pronta e aprovada. E aí quando ela está pronta e aprovada, o que o social media faz? Pega e agenda tudo, joga para os sites, envia para os sites de notícias, para os outros locais que vão sair essas matérias, que vão sair esses layouts, esses textos, entendeu? Então 20 dias antes do dia da campanha, esse material já está pronto e aprovado, tá? Então, o que acontece? Para que vocês tenham uma ideia. Se a gente está falando de Dia das Crianças, a gente está falando do dia 12 de outubro, né? Beleza. Só que uma campanha, a campanha do Dia das Crianças, ela não começa no Dia das Crianças, porque você está vendendo, no caso deles, você está vendendo produtos por Dia das Crianças, né? Você está vendendo brinquedos e tudo para o Dia das Crianças. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a campanha antes. Na maioria das vezes, é ideal que você comece a campanha sempre antes do 5º dia útil de cada mês. Por quê? No 5º dia útil é quando saem os salários. O 5º dia útil até o 7º dia útil, dependendo, acho que alguns órgãos públicos até o 10º dia útil, não sei. Enfim, mas assim, em média, antes do 5º dia útil do mês, você faz a campanha, tá? Então, se a gente for falar em média, a gente sempre solta uma campanha uma semana antes do final do mês. Tá? E aí também isso vai depender muito da verba que você tem, tá? Se você tem uma verba que aguenta 30 dias, beleza, segue 30 dias. Se você está vendo que não vai aguentar, então diminui o tempo de campanha para que você consiga investir, para que você consiga ter tração nessa campanha, tá? Porque é melhor, se você for falar em dinheiro, vamos pensar em tráfego, tá? Pensando aqui no ponto de tráfego, que é um dos pontos da campanha. Se você tem R$100 e você quer fazer uma campanha para um mês, não vai dar para investir R$100 em um mês, tá? O que você vai fazer? Diminui para 15 dias, diminui para 10 dias, porque aí, em vez de ser R$3 por dia, vai ser uma média de R$10 por dia, entendeu? Então você tem que pensar nisso também, tá? Então cria a sua estratégia pensando nessa linha, tá? Essa campanha que a gente está fazendo aqui, eu vou trabalhar com ela com um mês, então você vai vender do dia 25 do 9, porque o Dia das Crianças é dia 12 do 10, né? Do dia 25 do 9 até o dia 25 do 10. Ah, Juscelino, mas passou o Dia das Crianças. Não tem problema, você pode fazer, você pode manter essa linha, porque o que acontece? Não vai ter aquela explosão de vendas, mas você já deve ter escutado alguém falar que gente, espera passar o dia que depois vai vir um monte de promoção, entendeu? Então, você pode continuar assim com essa campanha no ar, pensando também nisso, porque você também pode colocar isso dentro da sua estratégia, tá? Se a sua estratégia passou o Dia das Crianças, você tem o plano A, o plano B e o plano C. E o plano B se tal brinquedo não vendeu tudo, eu preciso fazer queima de estoque dele, porque se não fizer queima de estoque, ele é um brinquedo sazonal, ele não é um brinquedo que tipo um jogo da vida, tipo um detetive, entendeu? Um War, que você pode comprar em qualquer lugar. Eu comprei bonecas
bonecas de um certo desenho que esse desenho pode ser que acabe amanhã, esse desenho pode ser que saia do ar, pode ser entrar outro desenho que é mais legal do que esse cair no esquecimento. Então, alguns brinquedos sazonais pode ser interessante você já deixar traçado uma estratégia do tipo, olha, se eu não vender tanto, eu preciso entrar com uma queima de estoque, eu preciso entrar com um desconto, eu preciso entrar com alguma coisa. E isso pode estar dentro do seu SW2H, tá? Essas ações. E essa ação, ela vai entrar, essa ação que eu falei agora, ela entraria lá no primeiro, no quê? Tá? Que seria um dos objetivos da campanha, tá? A outra pergunta que você vai responder que é com W, né? Que seria o where, que é onde, tá? Aonde você vai fazer essas ações. No caso, a gente teve uma ação que a gente vai fazer, que é os eventos dentro da loja, então o local dessa ação vai ser a loja, o espaço físico da loja, onde a loja está. Então esse é onde vai ser feito um dos objetivos da campanha. O outro objetivo da campanha é fazer o WhatsApp, é fazer e-mail marketing, é fazer disparo de anúncios. Então o que acontece? Esse local vai ser a internet, tá? Então você precisa saber muito bem isso, e quando você fala a internet, não é deixar lá a internet em aberto. É tipo, eu comprei os banners, né? Já fiz todos os banners, os anúncios e tudo mais, então esses posts eles vão para anúncio, o local deles é o anúncio. Esses posts vão para o site tal, esse banner vai para o meu site, esse banner vai para um site de parceiro. Então tudo você já tem que ter delimitado para onde que vai e aonde que vai ser, tá? Então não é simplesmente falar assim, ó, loja física e internet, mas onde na internet ele vai estar? É num site de parceiro? É no seu e-commerce? É no site de algum amigo que você tem? É um post para o orgânico? É um post para o patrocinado? Então você precisa saber para onde que vai esse material, tá? E aí você entra com os dois Hs, tá? Que é 5W e 2H. Aí você vai entrar com os dois Hs agora, que é o how, tá? Que é como você vai fazer isso, tá? Então o que acontece? Você falou que queria fazer uma ação. Você falou que queria fazer um evento dentro da loja, mas como você vai fazer esse evento na loja? E aí agora entra os planos de ações, tá? Você vai estruturar todo aquele evento, aí você vai pegar fornecedor, você vai ver se precisa de ECAD, você vai ver se precisa de liberação de prefeitura, você vai ver que dia que vai ser, que hora que vai ser, se vai precisar aumentar o pessoal da loja, se não vai precisar, você vai ter que fazer hora extra, entendeu? Então, como você vai fazer essas ações, tá? Então aqui para o nós teríamos que criar planos de ações para o evento, que vai ser na loja, um plano de ação para o cupom de desconto e um plano de ação para o envio de WhatsApp e também para os anúncios, tá? Então, cada objetivo que você traçou lá em cima, entendeu? Você precisa ter um plano de ação para ele. Plano de ação para anúncios, quando que o anúncio vai entrar, se o anúncio vai sair do ar se estiver ruim ou não, quantos criativos vão para o ar, quais copies vão para o ar, quantas copies vão para o ar, quantas copies precisam ser criadas. Então tudo isso está dentro do esqueleto da ação que são várias ações dentro de uma campanha. Então vamos lá, só para que a gente consiga, talvez eu tenha falado um pouco rápido demais. A gente tem a campanha, que é o topo, campanha do Dia das Crianças. E aí dentro dessa campanha você tem as ações, tá? Então você tem a ação de WhatsApp, você tem a ação de e-mail marketing, você tem a ação do evento na loja, você tem a ação do cupom de desconto. E aí cada ação dessa precisa de um plano traçado, precisa de um plano estratégico, precisa de um plano de ação, entendeu? Então é aqui que você vai criar, para esses planos de ações, você vai criar um esqueleto para cada um, para que qualquer pessoa que pegar essa ação entenda e saiba o que precisa ser feito. Lembra que a gente falou lá que o gerente ele vai trabalhar a estratégia, o design ele vai criar as artes, o social media vai sobre as artes acompanhar? Eles precisam saber o que eles vão fazer. O design precisa saber quantas artes ele precisa criar, quais artes eles precisam criar, qual o tamanho dessas artes. Então tudo isso vai estar dentro do plano de ação, tá? E por último, mas não menos importante, é o how much, é quanto você vai investir nessa campanha. E quando eu falo quanto você vai investir nessa campanha, eu estou falando para você tanto em estrutura, tá? Como em anúncio, tá bom? Então, quanto que eu vou investir para criar essa estrutura?
tá? Talvez você não tenha pessoas internas para poder fazer essa criação. Você vai ter que contratar uma agência, vai ter que contratar uma outra pessoa. Quanto que isso vai me custar? Quanto que eu vou investir em tráfego, entendeu? Eu vou comprar, nesse dia que eu fizer o evento, eu vou comprar brinde? Quanto que vai sair esse brinde? Eu vou ter dinheiro para fazer esse brinde? Então, tudo isso você tem que pensar para que você possa ver o que você vai fazer. Muitas pessoas preferem vir esse how much por último, tá? Eu prefiro colocar ele como primeiro, tá? Dentro do escopo, a maioria coloca eles por último, mas eu prefiro ele como primeiro, porque eu sabendo quanto que eu vou poder investir, aí a minha imaginação, ou a minha imaginação vai abrir, ou ela vai dar falar assim, calma que você não tem tanta verba assim, então vamos pensar em coisas mais focadas, entendeu? Então, o how much, ele é muito importante para que você possa saber se aquilo tudo que você planejou vai ser colocado em prática ou não, entendeu? Porque às vezes se você tem uma verba bem reduzida, então é melhor que você faça poucas ações e invista bastante nelas, do que você pulverizar demais e aí você não conseguir dar tração em nenhuma dessas ações, tá? Porque não é criar uma ação, criar um plano estratégico, um plano de ação, não é simplesmente colocar para rodar, você tem que dar tração nela. Então, assim, pensando na questão do digital, não é simplesmente criar 40 posts e colocar na rede social. Se você vai colocar isso no orgânico, o orgânico, como dizem, só Bela Gil para viver de orgânico, né? Se você não colocar tráfego, as pessoas não vão ver, não tem jeito. Por mais que o seu engajamento seja maravilhoso, as pessoas não vai chegar isso numa quantidade grande de pessoas para que você possa ter no nosso caso, um aumento de 10% nas vendas, entendeu? Então, você precisa saber certinho, delimitar quanto que você vai investir, tá? E aí, pessoal, resumindo aqui, né? Vamos fazer um disclaimer aqui, coisa chique falar, né? Disclaimer, adoro. Que é o SW2H? SW2H é 7 perguntas para te ajudar a desenvolver a sua ação, a sua campanha, tá? Então, primeiro, o que é essa campanha? Quais são os objetivos dessa campanha? Why, por que você está criando essa campanha? O who, quem vai estruturar essa campanha? Qual a responsabilidade de cada um dentro dessa campanha? When, quando você vai colocá-la para rodar? Que dia que vai começar e que dia que vai terminar? Where, onde vai ser colocado esses materiais? Aonde vai ser o local dessas ações? Se você é uma ação no local físico, se é na internet, aonde vai ser para a internet? É no meu e-commerce, é no blog, é nas redes sociais, é dentro do gerenciador de anúncios que vai fazer tráfego. O how, que é como eu vou fazer isso, que é onde você cria toda a estrutura de plano de ação, tá? E o how much, que é quanto isso vai me custar, quanto vai ser esse investimento para que eu possa fazer essa campanha, para que eu possa colocar essa campanha no ar, tá? Por que fazer isso? Juscelino, mas isso dá trabalho demais, pelo amor de Deus, eu estou acostumada, sai tudo da minha cabeça, vou falando para todo mundo e assim vai indo, então sempre fiz assim e sempre deu certo. Tá, sempre deu certo. Mas assim, você tem certeza que está 100% certo? Você tem certeza que aquela campanha, ela conseguiu produzir tudo aquilo que ela poderia produzir se ela tivesse sido feita de forma organizada? Tá? Não adianta mentir. A gente sabe que quando a gente organiza, as coisas saem mais rápidas, mais baratas e sem estresse. Então, organização é tudo. Então, por que fazer o SW2H em todas as campanhas que você pensar? Na maioria das vezes, gente, uma empresa ela vai ter de 4 a 6 campanhas anuais, que são campanhas grandes, tá? Que aí a gente pega Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, você pega Natal, você pega, aí dependendo da loja, dependendo do nicho, você pode pegar alguma data comemorativa, como o Dia do Decorador, você faz a semana, o mês da decoração, você pode pegar a questão do... Ai, gente, fugiu aqui. Dia dos Professores, entendeu? Então, na maioria das vezes, são de 4 a 6 campanhas grandes que uma empresa tem. Então, assim, essas campanhas grandes, é muito interessante que você faça isso, tá? Que você tenha essa visão total da campanha por completo. Porque, senão, vai dar zica. Pode te dar um trabalho muito grande. Trabalho desnecessário e estresse desnecessários. Então, vamos lá. Vantagens de se fazer o SW2H para as suas campanhas. As tarefas, os prazos e os responsáveis estão descritos de forma clara e acessível. Ou seja,
qualquer pessoa sabe o que tem que ser feito, como tem que ser feito e o porquê tem que ser feito. Então, não tem dor de cabeça, tá? Uma outra coisa, você mapeia todas as etapas, então você sabe tudo o que vai acontecer e para com aquela questão do e agora, o que faz? E agora, para onde nós vamos? E agora, qual que é a próxima coisa? E agora, o que vai fazer o quê? Entendeu? Então, todo lá, tudo descrito, a pessoa pega o Word, pega o projetinho, 2, 3 páginas de Word, pá, tá tudo ali, não tem que perguntar para ninguém, tá tudo ali, tá? Outra coisa que eu amo, porquê do planejamento, a previsibilidade de efeitos e erros, tá? Então, quando você está planejando, muitas das vezes, o que acontece? Ah, isso aqui vai ser maravilhoso, eu vou pensar nisso, vamos fazer isso. Aí você para, gente, mas se eu fizer isso aqui, gente, isso aqui vai dar isso aqui, que depois vai dar... Ih, não, larga a mão, para, esquece, bora pro próximo, entendeu? E aí o que acontece? Se você estivesse pensando de última hora, o que ia acontecer? Você ia botar essa ação no ar. E se você botar essa ação no ar, ia dar nhaca, porque você já tinha previsto isso. Só que você previu isso quando você tem tempo, quando você não está de cabeça quente, quando você não está desesperado. Então você consegue pensar em todas as possibilidades, tá? Então essa previsibilidade é muito boa na questão do planejamento, porque, gente, é infinitas as coisas que você evita quando você planeja. Tá? É claro que vai dar erro, gente. Erro tá sempre. As pessoas falam assim, eu planejo para depois desfazer todo o planejamento. Não. Planejamento, ele não é uma coisa engessada. É claro que se eu fizer um planejamento, depois ter que fazer ele 100% depois, você não fez um planejamento, né? Você fez malemar, riscou uma ideia. Mas o planejamento ele foi feito para ser moldado de acordo com a guerra. Né? Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então você vai melhorando e vai traçando. E aí o que acontece? Acabou a ação? Beleza, gente, acabou a ação Dia das Crianças. O que a gente fez lá, que a gente planejou que deu certo, o que não deu certo e o que a gente precisa pensar para o ano que vem? Então, já está tudo aqui. E aí o que acontece? No próximo ano, você já está com 80% das coisas prontas, tá? Então, quando você cria essa ideia de planejar, você fica mais tranquilo. Você pode, num primeiro momento de criar a ação do Dia das Crianças, pode ser um pouco mais trabalhoso. Mas, nos próximos Dias das Crianças, vai ser muito mais tranquilo, porque você tem dados, você tem uma ideia por onde começar, você tem uma ideia do que fazer e do que não fazer, então fica tudo mais fácil, tá? Se tiver tudo na sua cabeça, malemar a gente sabe que almoçou ontem, quem dirá daqui a um ano saber o que deu certo e o que não deu certo. Então tem que colocar no papel, tem que planejar, não tem jeito. E outra coisa também é otimiza os processos internos, porque para aquela perguntação do que fazer, quando fazer, dá certo, tá certo, não tá certo, entendeu? E os recursos, por quê? Se você se planeja, você pode comprar tudo mais barato, você não precisa ficar à mercê de fornecedor Y ou X, porque você tem tempo para pesquisar. Então, assim, planejamento também é economia, entendeu? Se você não gosta de planejar, pensa assim, se eu planejar, eu invisto menos. Ponto. Entendeu? Então, talvez isso ajude você a parar um pouquinho do seu tempo para poder planejar. Porque tudo que é planejado sai mais barato. Muito mais barato, entendeu? Porque na hora do sufoco, você está com a ação andando, a pessoa falar que aquele produto X que você precisa, que você já anunciou e que você tem que ter na loja custa 10, 20, você vai comprar, porque você vai fazer o quê? A campanha está em cima dele, ou então toda a ação que você montou está em cima dele, então não tem para onde fugir, você vai ter que trabalhar com ele, entendeu? Então faça isso, se planeje para que você possa economizar e maximizar o seu tempo interno, tá? Tanto o seu quanto também dos seus colaboradores. Fechou? Então, pessoal, a live de hoje era sobre isso, a live de hoje era sobre essa estratégia, sobre esse método de criação de campanhas, o SW2H. Se você tiver alguma dúvida sobre essa campanha, por mais que eu falo um pouco rápido, né? Eu sou meio desesperado. Enfim, é a vida. Vou devagarzinho eu vou melhorando. Mas se você tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente por inbox, manda pelo WhatsApp, por e-mail, que a gente está aqui para poder ajudar vocês nessa caminhada e fazer com que o marketing da empresa de vocês, com que vocês consigam criar e consigam se planejar de uma forma que as ações comecem a dar resultado, tá? Porque assim, mais uma vez, se o seu amiguinho, se a sua amiguinha, se o seu parente
ou está falando que o digital é só para gastar dinheiro que não dá certo, é porque ele está fazendo errado. Porque dá certo sim. Se não desse certo, Coca-Cola, Unilever, nenhuma dessas empresas grandes estão investindo. Tá? Então dá certo, mas precisa se planejar. Porque todo mundo está no digital agora. Todo mundo migrou para o digital. Então, se você não cria uma coisa bonita, se você não cria uma coisa que chame a atenção, se você é só mais um, realmente não vai ter jeito. E quando a gente cria as coisas correndo, a gente é só mais um, porque a gente não tem criatividade. Então, por isso que se planejar é tão bom e dá tanto resultado. Beleza? No mais é isso, pessoal. Se precisarem de mim ou quiserem que eu fale sobre algum assunto, é só mandar aqui por inbox. Fechou? Até a próxima, pessoal!